Eu venho usando o OpenClaw fazem 2 semanas mais ou menos. E dá uma olhada aqui na minha tela no que eu construí até então, né? Então esse aqui é uma foto que eu fiz aqui no dia 6 de fevereiro, né? Já fazem 3 dias atrás, que eu fiz aqui uma foto de como funciona o meu sistema de multi-agentes, né? Então hoje eu tenho vários agentes no controle de missão que exercem um papel específico. Esses agentes têm uma hierarquia, esses agentes têm níveis de acesso, inclusive eles têm a opção de ser promovido ou ser rebaixados. Eu tenho como funciona toda a tarefa, né? E como todos os agentes se comunicam, fazem um trabalho e fazem revisão. Então, como funciona, né, a comunicação dos meus agentes, como que eles aprendem compartilhado, como funcionam os heartbeats, né, a questão de contextos e tudo mais. Então, eu quero, nesse vídeo de hoje, trazer para vocês uma visão geral do que eu aprendi nessas 2 semanas, indo do absoluto zero e, abrindo parênteses, não sou programador, não sou dev, então, como uma pessoa leiga que nem eu, conseguiu ir do absoluto zero para uma versão avançada de multi-agente. Eu quero passar por todas as etapas que eu recomendo que uma pessoa que esteja instalando o OpenClaw passe, porque de fato é tantas possibilidades que às vezes eu mesmo me sinto sobrecarregado, porque eu fico, não, deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá, deixa eu fazer isso e isso, mas eu sinto que ao longo dessas 2 semanas eu consegui seguir um padrão que me deu ali uma visão de blocos e me ajudou muito na construção do OpenClaw. Então, se você tá nessa jornada de testar as coisas, de descobrir coisas novas, de criar coisas novas, esse vídeo aqui vai te dar vários insights para você fazer com a sua ferramenta, beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Então, se você chegou aqui no meu canal e você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar, eu sou o Bruno Kamoto, que bom te ter aqui. E eu sou um empreendedor há mais de 12 anos, já passei por uma jornada de construir startups, já tenho hoje 2 micro-SaaS rodando, né, o MyGroupMetrics e o Métricas. E agora eu tô nessa jornada de me tornar esse super empreendedor, porque eu sinto que o OpenClaw, né, o ex-CloudBot, ele, cara, me trouxe ferramentas poderosíssimas. Então, para fins de contexto aqui, antes de eu começar o vídeo e fica tranquilo que eu já vou chegar lá. Eu quero te explicar o meu nível de experiência técnica, né? Para você entender da onde eu estou partindo. Então, assim, eu uso muito o Cloud Code. Então, desde que eu conheci o Cloud Code, que foi, sei lá, em outubro do ano passado, então, de certa forma, eu ainda sou meio noob nesse aspecto, cara, revolucionou a minha vida, assim. Desde que eu fui explorando o Cloud, cara, assim, aprendi muito, fiz vários sistemas, fiz vários planejamentos, implementei várias skills e quase levei um divórcio da minha esposa porque ela disse que eu não largo mais a IA, mas a real é que eu fiquei viciado nesse negócio e aposto também que você também ficou em algum momento nessa sua jornada de descoberta. E, cara, assim, desde então eu vim explorando muita coisa. Mas com o Cloud, assim, eu sinto que eu virei um super empreendedor com o Cloud, então eu conseguia criar muitas coisas, conseguia fazer muitas coisas interessantes, mas eu sinto que o Cloud tinha vários defeitos, né? Então ele sempre iniciava uma conversa do zero, eu sempre tinha que ficar resgatando os projetos, salvando as coisas, eu tinha que ficar trocando de AIs o tempo inteiro, né? Então, às vezes eu queria gerar uma foto, eu queria usar o Gemini, às vezes eu tinha que usar o ChatGPT. Então, assim, eu tinha vários problemas que eu sentia que o Cloud ele só funcionava bem na minha máquina, assim. Então, eu precisava ligar o computador e trabalhar para construir as coisas. Mas com o lançamento da OpenClaw, eu fiquei assim, tá, será que é um hype mesmo? E aí eu comecei a testar a ferramenta, né? Então, o que eu fiz? Primeiro passo, eu vou até documentar isso aqui pra gente fazer um desenho junto aqui, tá? Então deixa eu abrir aqui meus frameworks e aí a gente vai fazer juntos aqui. Então assim, o que eu fiz no primeiro passo, né? Então eu comecei a estudar bastante sobre a OpenClaw e aí eu cheguei à conclusão, eu falei assim, tá, isso aqui realmente parece ser um assistente interessante, parece ser uma coisa bacana. Mas eu fiquei com muita dúvida se eu devia instalar ele localmente, se eu devia instalar ele localmente, se eu devia instalar ele numa VPS. Eu fiquei em dúvida se eu deveria comprar um computador velho, né, ou um Mac Mini, ou se eu deveria colocar numa VPS. Eu fiquei com dúvidas sobre, cara, como que eu cuido de segurança da minha ferramenta se eu não sou uma pessoa técnica. Eu fiquei com dúvidas sobre como eu configuro essa ferramenta, porque eu não sou uma pessoa técnica. Então, assim, eu fiquei com muitas dúvidas. E aí, o que eu fiz foi que, ao lado dessas dúvidas todas essas pesquisas que eu fui fazendo, eu usei também o Cloud Code. Então, eu peguei vários conteúdos que eu fui achando na internet, né, sobre seguros, sobre configurações, sobre conteúdos de criar agentes e multi-agentes, né?
eu comecei a ler muito conteúdo sobre questão de segurança, né? Então começou a sair muitos papers de segurança e tal. E aí eu fui jogando tudo isso no Cloud Code e falei, Claude, ó, monta aí um documento, né? Um Markdown pra gente ir documentando toda essa estrutura de como funciona o OpenClaw. Então, o primeiro passo que eu fui fazendo foi criando uma base de conhecimento enquanto eu aprendia, né? E aí eu fui amadurecendo essa minha estrutura. Então, a configuração que eu decidi seguir foi a seguinte. O primeiro passo é que eu decidi que eu não ia gastar dinheiro com o computador, eu não ia fazer nada para ver se era na hype, eu ia criar a minha estrutura numa VPS, né? Então, uma VPS significa que, basicamente, eu ia criar minha estrutura num servidor online. Esse servidor online, ele roda em Linux e ele não tem interface, tá? Então, assim, para você que é leigo em tech também, é só importante você entender isso, tá? Porque eu não sabia disso e aí foi um trabalhão aprender tudo isso, né? O segundo ponto é de que ao instalar uma VPS, você tem um desafio com as skills. Então, assim, as skills, por exemplo, de você instalar numa máquina local, é que você está instalando as skills e ela roda localmente na sua máquina, né? Então, ela acessa seu Apple Notes, seu Calendar, ela acessa tudo. Agora, numa VPS, as skills funcionam de forma diferente. Então, tem uma curva de aprendizado de como você implementar as skills e como liberar os acessos e tudo mais, né? Terceiro ponto aqui, que eu quebrei a cabeça bastante aqui também, foi a questão de browser. Porque, cara, eu tinha muita dificuldade de fazer o meu OpenClaw se conectar num navegador e poder fazer as coisas, né? Outro ponto aqui que eu penei bastante é que eu não sabia acessar um terminal e fazer conexão via SSH, que depois eu descobri que é ridicularmente fácil. Então, toda essa jornada, o que me ajudou muito nesse início foi, de fato, ter pego aqui o meu grande amigo Cloud Code e literalmente ter aberto ele numa janela do lado, o meu navegador em outra, e eu fiz o deploy na minha VPS. Então, eu não vou fazer propaganda da VPS aqui, tanto faz a VPS, pode usar qualquer uma, mas assim, o que pra mim me ajudou muito foi não ter usado um Docker, tá? Então, vou até colocar esse ponto aqui, porque eu testei instalar com Docker, né? E eu achei muito técnico o uso de Docker. Então, como eu não sou desenvolvedor, fiquei pelo menos um dia tentando configurar ali o meu OpenClaw no Docker, e como ele tem muita isolação, ele ficava isolando meu sandbox, ficava isolando minhas coisas, ficava isolando tudo. Eu tive muita dificuldade de fazer com Docker. Então, eu decidi não seguir com Docker, né? Então, eu instalei direto na VPS, tá? Então, agora, dado esse contexto aqui, essa fotografia, então, de como fazer, inclusive, se você tá nessa etapa aqui de instalar o seu OpenClaw e você tá tipo, putz, Bruno, mas eu não sei se eu vou pra esquerda ou pra direita, eu até consegui instalar, mas não sei acessar o terminal, não sei instalar skills e tal, cara, comenta aí que se você, se tiver muitos comentários dessa dificuldade, eu faço um passo a passo pra mostrar tudo isso, mas sinceramente eu não decidi investir tanto tempo nesse sentido mais inicial da coisa, porque tem tanto vídeo na internet que você pode seguir, que você provavelmente consegue fazer isso. E não só tem muito vídeo, como você também consegue pegar o seu Claude, a sua OpenAI, e literalmente pedir para ele te instruir passo a passo de como instalar numa VPS, que foi literalmente o que eu fiz. Então, ele basicamente me guiou nesse processo. Agora que a gente entendeu esse contexto aqui, vamos falar agora, então, sobre o que é importante no OpenClaw. Então, eu decidi fazer uma análise no meu OpenClaw e eu vou mostrar para vocês primeiro como funciona a minha operação aqui, tá? Então, essa aqui é a minha operação hoje, né? Então, eu uso essa operação no Telegram, tá? Por que no Telegram? Então, primeiro ponto, né? Depois que eu instalei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi instalar no Telegram. Vou colocar aqui, instalar no Telegram. E essa aqui foi uma dica muito legal que eu vi na internet, né? Por que não o WhatsApp? A diferença do Telegram e do WhatsApp é que o problema é que, assim, hoje o Telegram, você consegue criar grupos e você consegue ter vários tópicos. E cada tópico, ele é uma nova sessão. Então, se você tem vários tópicos, você consegue abrir várias sessões diferentes e iniciar conversas diferentes. Isso, ponto positivo, né? Já o WhatsApp, ele tem uma única conversa. O WhatsApp, ele é uma única conversa. Então, ele tem uma única sessão. Então, quando você vai conversando com o WhatsApp, você vai sobrecarregando aquele contexto com várias informações e pedidos diferentes, né? Então, você fala ali com aquele agente, fala, cria uma landing page,
coda isso, faz isso aqui, faz scrapping de lá, puxa conteúdo aqui, faz brainstorm comigo, e aí você vai sobrecarregando aquele contexto com muitas informações e ele vai empilhando as coisas, virando uma zona. Então, instalar no Telegram faz muito mais sentido, porque você consegue ter múltiplas conversas. Eu sei, galera, eu sei o que você tá pensando. Pô, o cara pausou o vídeo pra falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, e é exatamente por isso que você tá vendo esse rápido anúncio aqui. O Crispy é o grande patrocinador do vídeo de hoje e é uma empresa sensacional. Eu uso há mais de um ano para cuidar de todas as minhas redes sociais, todos os meus suportes, todos os meus microsas. Se você tem essa dor aqui que eu vou te mostrar, o Crispy é pra você. O que acontece aqui dentro da plataforma é que eu tenho muitas e muitas mensagens todos os dias de todos os canais, de todas as redes sociais, e é muita gente mandando mensagem. E uma coisa que me ajudou demais no Crispy é que eu consegui plugar todas as minhas redes sociais numa única plataforma e hoje eu uso o Magic Reply deles. E eu consigo hoje criar com inteligência artificial, plugar uma base de conhecimento com todos os meus conteúdos do YouTube, da minha newsletter, de tudo, para responder as pessoas aqui automaticamente aqui dentro e me economizar um tempo danado. Então, se você lida com um volume muito grande de leads ou mensagens em múltiplas redes sociais, eu te convido para conhecer o Crispy, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Então, o meu HQ, ele consiste basicamente em ter um canal de geral, onde eu converso com o meu agente, e aí toda vez que eu termino uma conversa, eu falo para ele esse new, então ele compacta a sessão e ele começa a sessão de novo, né? Então, só para dar um contexto, eu tava até conversando com o meu agente hoje, né? Com quantos tokens está definido a nossa compactação. Então, ele compacta a minha conversa com 160 mil tokens e ele deixa reservado 30 mil tokens. Ou seja, quando o sistema ele encher com 160 mil tokens, o sistema compacta com 30 mil tokens livres. Então, só para explicar o que significa isso. Significa que se eu tô codando ou eu tô fazendo um planejamento, tô montando algum documento e ele precisa compactar a conversa, antes dele começar essa compactação, ele tem essa reserva de 30 mil tokens para ele concluir aquele raciocínio ou o que a gente estava fazendo. Então é super legal, isso ajuda bastante, tá? E aí, o que acontece, né? Quando ele compacta as conversas, né? O que ele faz? Ele cria a memória com a nota do dia, ele tira dessa conversa compactada as lições aprendidas e ele tira as decisões, né? Então, toda vez que ele compactar uma conversa, ele obrigatoriamente cria esses 3 arquivos, tá? Então, eu até dei aqui um reforço aqui nisso aqui. Eu falei assim, ó, quero criar uma nova regra. Quero que você obrigatoriamente sempre tire as lessons e decisions antes de compactar. Nunca esqueça disso, é muito importante. E aí ele falou, Bruno, essa regra já existe como uma regra inviolável. Ou seja, antes de cada compactação de sessão, executar a checklist de extração. Lessons, decisions, people, projects e pending, né? E aí ele faz isso, tá? Então, aí eu fui lá e aí dei um novo start aqui para reiniciar a moda. Então eu tenho um canal de produção de conteúdo, de skills, métricas e tal, assim por diante. Então eu vou dar para vocês aqui uma explicação. Então você instalou agora a sua ferramenta, você criou a sua conta no Telegram. Então antes de você sair criando os seus vários grupos com o seu agente e você começar a pirar nas suas questões, vamos pensar em camadas, tá? E aqui eu fiz aqui um documento usando a própria Amora para falar da jornada, do que eu acho que é importante vocês seguirem, tá bom? Então vamos etapa por etapa. O primeiro passo é que você fez isso que eu sugeri para você. Então você instalou, você conectou ele no Telegram, no WhatsApp, você mandou um oi, ele funciona, mas ele é genérico. Então ele não sabe nada sobre você. Então basicamente você fez o npm install, né? Você seguiu o setup dele, colocou numa rede social, né? Num canal e assim, beleza. Então a primeira coisa que eu recomendo para vocês é vocês criarem os arquivos que tem dentro do seu agente. Então, basicamente, você vai pegar a sua ferramenta e você vai falar assim, ó, abra seus arquivos soul.md, agents.md, tools.md, qual que é o outro? user.md. Me explique o que tem dentro de cada arquivo deste. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer nesse primeiro momento é vocês configurarem a identidade do seu assistente. Então, ele precisa te conhecer, você precisa conhecer ele, então vocês precisam trocar experiências. Então, nesse contexto, o que eu fiz, né? Nesse caso, eu pedi para esse agente, né, para Amora, aqui tem um exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de Soul, né? Eu não sei se eu consigo fazer mais um aqui, mas esse aqui acho que dá para ler, né? Então, assim, eu fiz uma personalidade para ela, né? Então, eu sou a Amora, eu defino, né,
minha personalidade de valores. Então eu sou a Amora, tenho 37 anos, sou a CEO do Bruno, tenho um tom, minhas responsabilidades e tudo mais. Então como eu funciono? Então aqui é um manual de como ela funciona, né? Então toda vez quando você for iniciar uma sessão, você lê o sou, você lê o user, lê a memória recente, você entende como funciona a memória, você revisa as notas diárias. Então eu sempre peço para ela revisitar as notas diárias de 2 dias antes, para ela entender tudo o que aconteceu uns 2 dias antes. Então ela tem as regras de segurança, o que eu posso fazer sozinho, o que eu preciso perguntar. Então você define isso com ela. Aí você fala para mim, tá, mas Bruno, como eu defino qual que é a melhor configuração de agents, qual que é a melhor configuração de soul? Cara, pergunta para ela mesmo. Fala assim, no caso da minha assistente se chama Mora. Fala, Mora, eu preciso configurar o soul. O que você me recomenda? Me faça perguntas pra gente construir o soul juntos. Então o segredo é você sempre falar para ela te fazer perguntas. E ela vai te perguntando as coisas, você vai respondendo e ela vai construindo as coisas, tá? Então vocês podem fazer esse primeiro passo aqui, que é preencher esses dados aqui e dar personalidade para ela. Uma coisa que eu fiz também que foi muito legal foi que, no caso, como eu uso o Cloud, eu peguei o arquivo do cloud.md e ele já tinha toda uma interpretação de quem era o Bruno, das minhas regras, de como eu gosto de trabalhar, das coisas. Então eu já joguei o cloud.md aqui dentro e ela já tem uma ideia de quem sou eu, né? Então ela já tem uma ideia aqui de quem é o Bruno, minha comunidade, meus filhos, minhas finanças e tudo mais, né? Então o que eu fiz, né? Além de pegar o cloud.md, eu peguei e dei para ela várias informações, né? Então eu subi meu repositório do GitHub, eu subi várias informações e falei, ó, tá aqui minhas finanças, tá aqui minhas coisas. Então eu fui dando dados, porque no final do dia eu trato a Amora como se fosse uma funcionária. Então eu contratei a Amora e eu comecei a treinar a Amora e falar, Amora, olha, isso aqui sou eu gosto disso, eu não gosto disso, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é blá blá blá. Então eu literalmente tratei ela como uma pessoa, não como um robô. Então eu tomei tempo para ensinar as coisas para ela com contexto, né? Ensinar as coisas para ela sobre a minha empresa, a minha operação e tudo mais. Às vezes, cara, eu tava no Uber e eu ficava mandando um áudio no Uber aqui de 20 minutos, assim, falando, Amora, babá, e minha operação funciona assim, meus produtos funcionam assim e tal. Então, lembre-se, né, eu não sei se você é da era do Tamagotchi, né, eu já sou um semi-velho, era do Tamagotchi, então trata essa Amora como seu Tamagotchi, entendeu? Vai lá, dá uma comidinha, alimenta, conversa, trata com carinho, porque no final do dia ela vai ficando cada vez mais inteligente. Uma vez que você deu esse contexto e essa identidade para sua agente, você entra na terceira etapa, que é onde você dá memória. Então a memória é onde você configura como vai funcionar a memória dela, né? Então vamos perguntar aqui, Amora, me explique em detalhes como funciona a sua memória. Se possível, me dê um mockup para eu apresentar em um vídeo do YouTube. E aí a Amora vai gerar um mockup de memória aqui. Enquanto a gente espera a Amora gerar o mockup da memória para vocês entenderem, vamos voltar aqui e atualizar nosso quadrinho, né? Então o primeiro passo foi você criar essa jornada aqui de instalar ela no Telegram, tá? O segundo passo que vocês têm que fazer aqui é vocês criarem a identidade da sua assistente, mas treinar com quem é você e seu dia a dia. Então, quanto mais contexto, quanto mais informações você der para a pessoa, melhor, né? Então, aqui é o que a gente falou de você criar os docs, né? Do Soul, do Agents, do Tools, do Users, etc. Então, você cria esses agentes e se você não souber como criar esses agentes, você fala assim, me faça perguntas para me ajudar a criar esses arquivos, né? Então você faz perguntas e aí você vai respondendo ela e ela vai construindo esses documentos. Ah, Bruno, mas como que eu vou saber quais tools eu preciso pôr ou quais agents e users? Cara, usa o padrão no início, não tem problema. Então, o que ela recomendar de início, bota lá, porque depois você vai atualizando, não tem problema nenhum, tá? Então, agora que a gente preencheu isso aqui, vamos ver aqui. Agora a Mora gerou aqui o mockup. Gere um mockup em HTML. Tá, vamos lá. Aqui. Então, sobre a memória, né? Então, deixa eu ver se ela colocou aqui em mockup. Ah, ele tá no root, né? Me manda por aqui. Eu pedi para mandar aqui o documento, tá? Aí a gente abre ele aqui e faz uma visualização completinha. Isso é muito legal, né? Fala sério. Então, como funciona a memória da Amora? Olha, cara, ela fez um designzinho mó bonitinho, né? Isso é muito foda. Então, como a Amora lembra de tudo, né? Então, o problema é que modelos como IA, Cloud, já não tem memória entre sessões. Então, cada conversa começa com absolutamente zero. Eu não sei quem é o Bruno, quais são os projetos e tal. Então, sem um sistema externo de memória, a sessão é um Alzheimer reset. A solução, memória em camadas. Então, como que eu fiz a memória é o seguinte, né? Então, cada sessão eu gero uma nova memória, né? Então, eu pedi para essa sessão, toda vez que ela
compactar, que ele extraia essas informações. Então, antes de compactar, você vai extrair aqui as decisões, as ideias que foram resolvidas, as lições. Depois, eu também tenho memórias baseadas em notas diárias. Então, todos os dias, à meia-noite, ele vai compactar aquela memória, né? Ele vai salvar aquele MD sobre tudo o que aconteceu aquele dia sem uma curadoria. Né? A cada 15 dias, ele vai analisar as notas diárias, então ele vai rever todas as notas diárias salvas e ele vai de novo extrair os projetos, as decisões, as lições, as pessoas, pendências que não foram extraídas quando compactou a sessão. Porque às vezes acontece, às vezes a própria IA já me falou que ela esqueceu de extrair as coisas. Então às vezes a IA esquece, mesmo sendo uma ordem irrevogável, ela ainda esquece às vezes. É incrível isso. E aí eu tenho o memory.md, que é onde faz o sumário executivo de tudo, estado dos projetos, links e tal. Lembrando que o arquivo de memória ele não pode ser muito grande, então eu sempre tento quebrar ela em várias categorias para não ficar grande o arquivo, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, né? A memória de projetos, a memória de decisions, a memória de lessons, a memória de diárias, projetos pendentes e pessoas, né? Então, quem faz o que da minha equipe, né? E aí, cara, como que eu faço, né? Eu tenho aqui a Amora, que ela é a minha assistente. Então, ela tem a sua identidade, o seu usuário, né? Que é meus dados aqui no caso, a sua memória e as suas ferramentas, né? E aí, quando ela precisa, ou seja, quando eu pergunto pra ela, Amora, o que a gente tem de projetos? Ou eu rodo um Chrome, ou eu rodo um Heartbeat para saber o que está em aberto, ela me fala, você tem esses projetos em aberto, essas lições foram que você aprendeu, essas pessoas e tudo mais, tá? Então aqui é uma ideia. Então, o que isso significa, né? Então, o negócio da compactação, vamos falar um pouco de compactação. Então, significa o seguinte, quando ela começa a criar aquele espaço dos 200 mil tokens por mês, quando ela bate 60 mil tokens na sessão, ele faz esse Capability Evolver, né? Então, ele analisa essa sessão, cria padrões e destrincha essa memória, né? Ele também faz essa extração manual, tá? Que ela faz, não sei porque ela colocou manual, porque não é manual. Tem a nota diária e ela nunca pula, né? Então, se ela compactar sem extrair, a gente perde grande parte do conteúdo. Por isso que eu deixo rodando essa visão aqui de a cada 15 dias, né? Que é periodicamente, para ela rever as notações para ver se a gente não deixou nada. Porque às vezes ela compacta e perde, tá? Então aqui é um exemplo da minha memória de hoje. Então, assim, parece complexo? Um pouco, assim. Mas no final do dia, se você apresentar para sua personal, né? Essa minha estrutura, você pegar a transcrição desse meu vídeo aqui e jogar para ela consegue criar essa mesma estrutura de memória lá dentro. Mas no final é isso aqui, né? Então você tem uma memória para jogar todas as coisas, uma memória de notas diárias, uma compactação, uma consolidação a cada 15 dias, no caso que eu deixo, você pode deixar semanal, tanto faz, e a memória onde a sua gente vai olhar tudo, né? Então depois que você criou a sua identidade e tudo, o terceiro passo que você vai fazer aqui é você vai criar o sistema de memória, tá? Então o sistema de memória é muito importante nesse momento aqui. Então, o sistema de memória, né? Então, o sistema de memória, e aqui eu tenho uma versão que ela me deu em texto aqui também, que ele não está deixando eu abrir, por algum motivo. Então, também tem a versão de texto, né? Então, ela diz aqui, né? Sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4 do memory, né? Então, conversa, nota diária, consolidação, topic file, curado, atualização, memory, né? Então, na prática, hoje eu fiz audit do workspace, organizei pastas, aprendi que delete documentos do craft é perigoso, tudo isso tá em lições aprendidas e tal. Então, ela literalmente acessou uma ferramenta minha, deletou um documento que não podia, eu dei uma bronca nela, ela aprendeu essa lição, salvou essa lição. Ai, ai. Depois vamos voltar aqui para o nosso conteúdo aqui da jornada aqui, né? Então, depois que a gente seguiu aqui, a gente deu a memória, a gente começa a instalar as ferramentas, né? Então, o próximo passo aqui, depois que você criou o sistema de memória, é a gente começar a instalar as ferramentas. Ferramentas, APIs, etc. Então, assim, por quê, né, ferramentas? Porque a ferramentas, ela é aquele tools, né, que a gente usa. Então, antes de você sair falando assim, não, deixa eu já plugar aqui a minha assistente no YouTube para puxar métricas e tal, calma, jovem padawan. Calma, vamos por etapas, né? Primeiro arruma a fundação da sua assistente, né? Cria a identidade dela, cria a dinâmica de memória, porque senão você vai começar a plugar um monte de coisa nela e ela, cara, vai se perder inteira, vai esquecer das paradas e tal. Então faz o feijãozinho com arroz bem feito, tá bom? Então, jovem padawan, depois que você instalou, depois que você configurou a memória, você começa a instalar as ferramentas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui um canal aqui dentro do meu Telegram, né? Onde está? Chamado Skills. E aqui dentro do Skills, eu comecei a instalar todas as minhas ferramentas, né? Então, eu comecei a instalar várias coisas, tá? Abra para mim
uma lista de todas skills e APIs instaladas. Então eu cheguei aqui para esses skills e falei assim, olha, eu tenho uma comunidade aqui de MicroSaaS, que é essa comunidade aqui, e aqui dentro tem 20 mil pessoas. Eu quero instalar a API do Circle aqui dentro para a gente puxar dados automatizados da API do Circle. E aí ela chegou e falou assim, já encontrei a API do Circle, preciso que você faça isso aqui para pegar esses dados. Então ela pegou ali, colocou todas essas informações e passou para mim, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Então ela pegou aqui, né? Skills. Então, 1Password. Então, por exemplo, toda API e toda senha que eu pego, ela não faz em hardcode nos seus arquivos. Ela salva no 1Password. Então, inclusive, uma coisa que eu até deixei passar aqui nessa apresentação é que na hora que vocês estão criando uma identidade, uma coisa que eu fiz aqui para a Amora foi que ela tem um e-mail próprio. Ela tem um login e senha próprio nas suas coisas, né? Então, aqui no meu caso, é assistente... Eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo, cara. assistente.okamoto@gmail.com. Então, no caso, esse aqui é o e-mail da minha assistente. Aí, depois, eu criei um cofre compartilhado no 1Password. Depois, eu coloquei para ela, tipo, acesso como visualização e edição de itens na agenda. Depois eu fiz forward em e-mails. Então eu fui fazendo as coisas aos poucos aqui. Mas o mais importante, de novo, é que eu tratei ela como uma pessoa. Então ela tem um e-mail próprio, ela tem um cofre de dados e senhas, ela tem tudo próprio, tá? Então depois que você começa a instalar as ferramentas e APIs, né? Então aqui no caso eu coloquei a OpenAI para mandar áudio, coloquei aqui, tipo, uma skill chamada Auto-Updater, que daí eu também posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre como ela se auto-atualiza, como que ela desenvolve ela mesma, né? Então eu coloquei ali várias coisas para ela fazer nela mesma, né? Então aqui só para dar um contexto rápido, né? Então, por exemplo, ó, aqui no Self-Updates, né? Então eu coloquei aqui, para além dela gerar relatórios, ela sincroniza todos os dados dela com o GitHub, né? Ela faz um auto-update para ela fazer uma atualização diária, ela faz um daily config review, né? Então ela olha se dentro de tudo que ela criou, o que tá parado, o que não tá parado, o que a gente pode excluir e tal. Ela audita os arquivos dela do Soul, Tools, Agents, né? Então ela fica sempre auditando. Eu coloquei uma revisão de segurança diária. Então ela fica testando as minhas portas, ela vê se tem alguma coisa vazando, se tem alguma coisa em aberto. Então eu criei várias formas de auto-atualizações e auto-updates aqui dentro, né? Então, de novo, voltando pro tema de skills, então você vai criando essas skills, né? Então eu fui plugando todas as coisas aos poucos, né? Pluguei a API, criei skill de Xcode Draw para ela desenhar as coisas, skill de front-end e tal. E aí você fala assim, mas Bruno, como eu implemento uma skill? Cara, é muito simples. Você copia o link do diretório do GitHub e fala pra ela, aprenda essa habilidade. E ela vai aprender, cara. Parece mágica, assim. E aí você vai instalando as coisas aqui. E aí o que eu fiz foi colocando várias chaves de APIs. Então eu coloquei a API do Gemini, coloquei a API do ChatGPT, coloquei várias APIs aqui pra quando eu quiser mudar, né? Outra coisa é que eu também, né, criei essa meu cofre no 1Password. Então ela salva todas as APIs direto aqui nesse meu 1Password, né? Então ela deixa tudo aqui salvo aqui. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir colocando e configurando tudo aqui dentro, né? Então você vai colocando as ferramentas e tal. Então no final do dia, o que você tá dando aqui para ela é que você tá dando para ela a chave das suas coisas, né? Então você tá dando para ela a chave. E cara, dá para fazer muita coisa legal aqui dentro. É surreal, né? Por exemplo, eu tenho uma comunidade com 20 mil pessoas. Aqui, ó, achei o tópico que eu tinha falado que tinha deletado, mas tá aqui. Então eu cheguei para ela e falei assim, tá rolando spam na comunidade? Tem muitos posts duplicados? Me dá um overview. Aí ela respondeu assim, analisei 345 posts nos últimos 60 dias, todos espaços principais, resumo. Spam puro não, mas tem uns padrões de atenções. Cross-posting, repetição, número de... Cara, olha que foda. Hoje eu pago uma pessoa pra fazer isso, e ela me entregou isso no Telegram, né? Aí outras coisas que dá pra fazer aqui, né? Então eu pluguei aqui, por exemplo... outra coisa aqui de métricas, né? Então ela puxa métricas dos meus SaaS, ela puxa análises das minhas ferramentas, né? Então aqui eu pluguei o relatório do meu MRR do meu SaaS, mas isso aqui é uma ferramenta, você pode plugar no seu Google Analytics, você pode plugar ela literalmente em qualquer lugar. Inclusive eu pluguei ela na minha ferramenta de Customer Success, né, de suporte. Então eu consigo identificar padrões nos tickets, né? Quais tipos de suporte mais aparecem, quais as principais reclamações e tal. Cara, dá pra pirar em muita coisa aqui, sério.
Dá pra vocês plugarem muitas métricas aqui. Outras coisas de métricas que eu pluguei super legal. Eu pluguei ela na API do meu YouTube, pluguei ela na API, eu dei pra ela, criei um login pra ela no meu LinkedIn, pluguei uma API do Instagram, pluguei uma API do X. Então, todos os dias ela roda um daily report das minhas redes sociais, dos conteúdos que estão performando bem, do que não tá. Pluguei dentro da API do YouTube, ela faz um Chrome pra ver concorrentes, o que a galera tá postando, trazer ideias de conteúdo. Sim, cara, infinitas possibilidades. Infinitas, assim. Então, aqui dentro, por exemplo, é só um exemplo aqui, né, de APIs que eu conectei. Então, é literalmente a chave das coisas. Então, esse processo aqui inteiro de dar ferramentas é um processo demorado, entendeu? Só aqui eu já fiquei uma semana pensando e plugando as coisas e tal, porque, cara, é muita coisa, muita coisa. Então, você tem que pensar em tudo isso. One Password aqui e tal, muito trabalho, entendeu? Aí, depois que eu terminei essa saga de ferramentas e comecei a montar os canais, né, e tal, eu comecei a testar mais as coisas. Então eu criei um canal pro Circle, criei um canal para ela ver meus e-mails, criei um canal de Deep Research. Então ela pluga aqui no Brave Browser, ela pluga no Perplexity, então ela faz uma pesquisa profunda sobre qualquer tópico que eu perguntar para ela. Então eu fiz aqui, né, uma pergunta aqui para ela sobre uma viagem, né, que a gente queria saber quanto custa, né? Então eu mandei aqui pra ela aqui, né? Inclusive aqui, eu falei assim, ó, quero saber quanto custa um orçamento pra Naná em Muro Alto, 4 pessoas, 4, 5 noites, né? E aí ela fez aqui uma pesquisa, só que no caso ela só pesquisou no site oficial do Nanai, né? Então não valeu muito a pena. Mas assim, vamos pegar uma pesquisa mais profunda aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Pesquisa profunda sobre Thinking Mode rodando. Então o legal é que ela faz um spawn de subagentes e esses subagentes fazem uma pesquisa, né? Então ela fiz aqui uma pesquisa, né? Como podemos melhorar o nosso thinking quando devemos aplicar. Porque no caso do OpenClaw, ele não tem esse thinking igual o do Opus 4.6, que ele decide quando fazer ou não. Você tem que definir aqui pra ela, né? Então ela faz esse deep research, né? E ela analisa tudo, faz uma puta de uma pesquisa. Então, muito legal aqui ter um canal aqui de pesquisa profunda também, de deep research, né? Então você vai criando essas chaves, esses acessos e você vai criando as ferramentas. E aí você vai testando. Então, nessa etapa aqui, eu diria que você já demorou uma semana aqui, 10 dias pra você ir plugando tudo, você testando as coisas, você vendo quais ferramentas ela entra ou não, você vai limitando os acessos, né? Então, lembre-se que é um trabalho de construção, né? Então, primeiro você vai integrar com o Google Drive, com o Google Sheets, com o Gmail, aí você vai falar, putz, mas não tô conseguindo, daí você vai demorar um tempinho pra aprender, aí você vai indo aos poucos, né? É uma jornadinha aqui. Depois que você fez essa jornada de ferramentas, você começa a criar a estrutura de proatividade dela. Então, onde você começa a configurar o Heartbeats e o Chrome, né? Então, Heartbeat são automações que é tipo, se acontecer isso, então fazer isso, né? Então, se acontecer uma ação, você faz essa ação. Já o Crons, eles são agendamentos, né? Então, todo dia às 9 horas da manhã me enviar um report. Então, é aqui onde você começa a criar coisas, né? Então, aqui é onde você começa a criar lembretes, reportes, né? Então, vamos pedir aqui para a Amora aqui de novo, né? Amora, me liste todos os Crons e Heartbeats que temos ligados. Então, ela vai pegar aqui enquanto ela pega, né? Mas basicamente é isso aqui. Então, self-update, né? Auto-atualização é um cron. Fazer backup no GitHub, verificar a Supabase, calendário, fazer scrapping de conteúdo, lembretes, agenda, tudo isso é baseado nesse Heartbeat, nesse Crons. Cara, é muito legal isso, porque de certa forma eu sinto que é como se fosse uma estrutura inteira de N8N rodando, de automações e tal, por comandos de voz. Então eu literalmente pego o meu celular e falo, Amora, faz isso, agenda isso, faz isso, e aí funciona maravilhosamente, assim, parece mágica. Então aqui, por exemplo, alguns exemplos de Heartbeats, né? Então aqui ele muda, né, o meu modelo, então para economizar tokens, né, eu ligo o Raico aqui, e ele também tem uma checklist que ele dá uma olhada se eu tenho compromissos, pendências e tal. Então, se eu tenho um compromisso na agenda, se eu peço para ela me lembrar alguma coisa, tem esse Heartbeat, né? Agora, esses crons diários é o que ele faz, né? Então, eu faço um digest de conteúdo aqui, né? Então, ele analisa Reddit, YouTube, Newsletter para trazer para mim conteúdo de vários tópicos e seguidores que eu faço. Ele faz uma própria atualização dele mesmo para fazer a última versão do GitHub e atualiza as skills. Ele roda também esse config review, né? Então ele olha a configuração e o safety, né, dele. Eu também tenho os crons daí semanais, onde ele traz métricas do meu SaaS, ele traz vídeos de concorrentes, vídeos, revisão de projetos. Então eu pedi para ele criar um cron para ele semanalmente analisar todos os projetos que durante 5 dias a gente não fez nada. E aí ele fala, esses projetos estão sem trabalhar, vamos limpar
eles, vamos pôr eles no loop, e aí o que você vai fazer? Eu rodo um audit de segurança mais completo, então além do diário, eu rodo um semanal mais profundo também. E você vai falar assim pra mim, mas Bruno, como que você sabe que tipo de audit de segurança rodar? Cara, é muito simples. Eu usei meu canal do Deep Research, falei assim, pesquisa na internet, papers e conteúdos longos e profundos sobre segurança do OpenClaw. E aí eu quero que você crie pra mim um processo de revisão de segurança, tá? Uma outra coisa que é muito importante também, que eu pedi pra ela fazer sozinho, é que ela roda aqui no meu terminal de SSH, né? Então ele abre aqui a minha VPS, né? Eu conecto nela aqui embaixo. E aí eu rodo também esse comando aqui chamado OpenClaw Security Audit. E aí ele também pode fazer isso. Você pode pedir pra Amora fazer isso, né? Então ela faz esse audit de segurança e ela olha o que tem aqui nas coisas aqui dentro. E depois eu rodo esse OpenClaw Doctor Fix. E ele também conserta as coisas automaticamente. Então você pode rodar isso aqui. Ele identifica, olha, plugins estão dando erros, o que tá, segurança, blá blá. Então você pode rodar isso aqui também. Eu pedi pra Amora rodar esse audit e essa questão, né? Então isso aqui é só umas sugestões de coisas que vocês podem fazer para dar autonomia pro seu agente. E aí a gente entra na próxima etapa, na minha visão, na etapa 6, que é você começar a criar a sua equipe. Então o que eu fiz aqui? Para eu começar a criar minha equipe, de vez eu chegar pra Amora e falar, Amora, crie um agente de brainstorm, crie um agente de métricas, crie um agente de auto-update, eu criei um agente criador de agente. Então eu criei aqui esse agente aqui, que está aonde meu agente criador de agente? Aqui. Não, esse aqui é o Master Planner. Aqui, Orchestrator, né? Então eu criei o Orchestrator, né? O Orchestrator, o que ele faz, né? Então, o Orchestrator, ele cria o soul dos agentes, o agent, o usuário, ele cria toda a estrutura de memória, né? Então, ele faz tudo, né? Então, ele define. Então, basicamente, eu falei para ele assim, ó, quero criar uma ferramenta que crie agentes, pause agentes, delete agentes, onde você tem que me fazer uma série de perguntas, né? E eu vou te responder e a partir dessas perguntas você vai criar a personalidade desse agente, vai definir o nível dele e tudo mais, né? Então, só para dar um contexto aqui, aqui nos meus agentes, né? Eu tenho aqui 4 níveis de agentes, né? O observador, o advisor, o operador e o autônomo, né? Mas para além disso, eu criei essa dinâmica aqui de contexto compartilhado, né? Então, todos os agentes têm esse arquivo chamado team.md, então para ele entender o que cada agente faz, qual que é o nível, o modelo, o canal. Aí todos os agentes, né, têm os seus outputs, todos os agentes têm suas lições aprendidas. E aí o que a Amora faz, que ela é minha COO, né? Ela pega todos esses dados de lições aprendidas e blá blá blá, e ela guarda esses arquivos para ela, né? Então, esses agentes, eles só entram nesses arquivos shared, né, nas lições e tal, se eu peço para eles entrarem, ou se a Amora pede para eles entrarem, porque senão eles não tem necessidade de ficar vendo lições aprendidas, porque no final do dia você pega e pensa aqui, né, eu tenho um agente aqui focado em executar task, tipo, cara, o que esse cara precisa saber, entendeu? O papel dele é ir lá fazer scrapping. Eu tenho esse cara aqui que é para me trazer 10 de conteúdo, ou um operador, blá, blá. Então esses caras não precisam ter as lições aprendidas, entendeu? Então eu deixo sempre aqui com a Amora, mas é claro que eu guardo as lições deles também no Supabase, tá? Então eu criei esse agente de agente aqui, e aí eu crio esses agentes, né? Um outro agente bacana que eu criei é esse Master Planner aqui, né? Então eu criei um agente que cria um planejamento de qualquer coisa. Então ele me ajudou a entregar o PRD do próprio Orchestrator, né? Então eu cheguei e falei assim, quero criar um PRD de um agente orquestrador e tal, e ele me ajudou a fazer tudo, né? Definir como construir e tudo mais, né? Então ficou bem legal, tá? Então, dito isso, que esse vídeo tá ficando super longo, né? Quase uma masterclass aqui. E aí eu cheguei na etapa de projetos de multi-agentes. Então, na minha visão, se você seguir essas 6 etapas aqui, vocês vão ter uma boa clareza de vocês montarem essa estrutura da assistente de vocês. Então, meu projeto de multi-agente ainda é esse aqui. Eu ainda acho que ele tá numa fase inicial, né? Então, eu criei ele dia 6 de fevereiro, né? Hoje dia 9, fazem 3 dias. Eu ainda tô refinando, tô testando muita coisa, né? Então eu criei esse controle de missão aqui, que é esse domínio aqui, né? Então eu tenho esse domain aqui num túnel do Cloudflare aqui e tal, né? Só pra você saber também aqui. Então aqui eu tenho esse controle de missão, né? Onde a gente tem todos os cards aqui dentro e tal, né? Ainda preciso melhorar esse layout definitivamente aqui. Mas aqui dentro, né? Você tem os cards aqui, os títulos e tal, mas ele tá claramente bugado. Mas a real é que eu não tenho usado muito também ainda o meu Mission Control, porque eu tenho usado muito o Telegram. Para mim, o Telegram tem sido esse meu controle de missão, então eu ainda não cheguei nesse Mission Control do dashboard, né? Então, assim, você tem aqui esse controle de missão, onde você tem esse Kanban,
um agente menciona um outro, eles têm um Active Feed para saber tudo que foi feito no dia, todas as tarefas, eles têm atualizações em tempo reais, um notifica o outro, né? Então eu também tenho uma API com vários endpoints, então eles jogam isso aqui sempre no Supabase, ele está sempre atualizando o Supabase com os cards, tarefas, comentários e tal. E aqui eu tenho o meu time rodando hoje, né? Então a Amora, um Scraper, um criador de conteúdo, um planejador, um dev e um QA, né? Então, de novo, meus níveis de acesso para cada um, né? Aqui é um exemplo do que é o working, né? Do que cada agente está fazendo. Então, ó, seu trabalho é esse, você tem que fazer isso, esses são os próximos passos. Se você tem algum bloqueio, você levanta a mão e avisa aqui, né? Aí eu tenho aqui o Heartbeat, né? Para mostrar, então, que eles acordam a cada 15 minutos. Então, o trabalho dele é ler o working.md, checar os nossos agentes e trabalhar ou voltar a dormir, né? Então, a gente tem esse contexto compartilhado de memória que eu citei por vocês. Então, 7 arquivos sagrados por agente, né? Então, a gente tem o agente de identidade, a gente tem o Soul, o Agents, User, Tools, Memory, Heartbeat e o Working, né? A gente tem um Performance Review, então a gente tem, eu tenho a Amora, né? Que ela avalia o trabalho de todos os agentes semanalmente, como um cron, e ela olha o Quality Score, velocidade, proatividade, aderência, custo-benefício, e ela decide se ela vai promover, manter ou rebaixar os agentes, e ela vai salvando essas atualizações aqui. Então, os agentes trabalham, a Amora absorve todos esses aprendizados e ela guarda eles, decide o que fazer com tudo isso, né? Tem muita empresa aqui que eu vejo, né, na internet, que a galera tá, tipo, deixando um agente conversar com o outro e eles executarem sem nenhuma interação humana. Eu, pessoalmente, gosto que as coisas cheguem pra mim, gosto de aprovar, então eu, pessoalmente, não deixo, tá? Aí a gente tem um custo estimado mensal, né? Então, que é a Amora aqui dos meus $45. Eu recebo muito essa pergunta, né, de como economizar tokens e tal. Então eu tenho aqui um documento de economizar tokens aqui, que eu pretendo gravar mais um vídeo para explicar para vocês. Então se você quer esse vídeo, comenta aí embaixo e eu faço aí, só para eu ter uma noção se vocês querem ou não. Mas hoje o que eu tô fazendo é que eu tô usando a minha assinatura do Cloud Code, né? Então eu plugo a minha assinatura aqui, eu assino o plano de $100 e até hoje eu nunca estourei o meu plano, né? Se a gente olhar aqui o meu usage, né? A gente olhar aqui o uso, hoje eu tô aqui na minha sessão que vai reiniciar daqui 1 hora em 60% e eu tô aqui no meu limite semanal em 62%, que reinicia na quinta-feira. Isso aí já me assustou um pouco, né? Já passou da metade. Mas até agora eu nunca tive nenhum problema, né? Então, a princípio, é isso. E aí, as 10 regras invioláveis, tá? Caramba, gente, que vídeo longo, mas eu espero ter dado uma baita de uma luz aqui pra vocês sobre a estrutura que vocês têm que seguir, o que vocês têm que fazer. Cara, eu realmente sinto que a gente tá entrando numa era violenta de produtividade, de crescimento. Eu sinto aqui com o meu HQ, com a Amora, que eu tenho feito muitas coisas simultaneamente. Então, eu faço muito brainstorming com ela, eu faço muita produção de conteúdo, eu tenho muito scrapping de muitas fontes de conteúdos diferentes, eu trago dados de todas as minhas ferramentas, eu sei o que está acontecendo no suporte da minha empresa, eu sei o que acontece no meu canal do YouTube, eu sei o que acontece no meu roadmap de desenvolvimento, eu sei o que meus devs estão fazendo, eu sei o que está no Notion da minha empresa, então eu trago tudo isso dentro do Telegram, converso com todas as minhas ferramentas, tenho uma IA interpretando todos esses dados e falando assim, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, presta atenção nisso, olha pra lá e pra cá. Eu tenho aqui auto-atualizações, então ela vai evoluindo, vai ficando inteligente. Eu tenho essa questão de construir múltiplas skills, então ela pega skills do Cloud, ela pega skills de qualquer lugar, tem centenas de milhares de skills na internet. Ela, cara, pode fazer muita coisa e o céu é o limite, assim. Então, eu sinto que eu ainda sou um jovem aprendiz nesse momento da jornada, mas, cara, dá pra fazer muita coisa. De novo, não sou dev, não sou uma pessoa técnica, só sou um mero curioso e sei fazer as perguntas certas pro Cloud Code. Se você gostou dessa... Quanto tempo deu? Quase 50 minutos dessa masterclass aqui de OpenClaw. Não esquece, então, de deixar o seu like, comentar aqui no vídeo pra dar aquela fortalecida no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto demais.